Muito bem, pessoal. Dando continuidade às nossas aulas sobre o tema geral, explicando as figuras do Apocalipse, hoje nós vamos nos concentrar no capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 17. E a nossa aula de hoje, nós vamos nos concentrar na explicação de três figuras que se encontram no capítulo 12. A mulher, o dragão e o menino. Então eu quero ler aqui com você do versículo 1 até o versículo 6 e depois do versículo 13 até o versículo 17. Apocalipse 12, 1 diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou sobre a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. E irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Muito bem, nós vamos tratar sobre esse capítulo, e eu gostaria de começar dizendo que, para alguns estudiosos, o capítulo 12 é o coração do livro de Apocalipse, ou seja, é o cerne, é o âmago, é a parte central desse livro. Nesse texto aqui, a gente percebe que João, ele usa linguagem mitológica para descrever um conflito cósmico entre Deus e Satanás. Ele usa uma linguagem mitológica também para descrever a guerra, a batalha entre o reino de Deus e o reino de Satanás. E essa guerra entre o reino de Deus e o de Satanás é um dos temas centrais do livro de Apocalipse.
Apocalipse vai deixar claro que o sofrimento da igreja na terra é uma manifestação na história de uma grande batalha espiritual. Por exemplo, em 2 momentos no livro de Apocalipse, você percebe um princípio muito importante. Que por detrás das perseguições e dos ataques à igreja, existe um inimigo invisível. Se você olhar no capítulo 13, versículo 2, que fala da besta que sobe do mar, o texto vai dizer que o dragão deu a essa besta o seu poder, a sua autoridade e o seu trono. Por detrás da ação da besta, que é o anticristo, está o dragão, que conforme nós veremos, é Satanás. No capítulo 2 de Apocalipse, versículo 10, quando Jesus direciona uma carta para a igreja de Esmirna, fica claro novamente que por detrás da perseguição ao povo de Deus está o diabo. Por exemplo, Apocalipse 2:10, Jesus falando para a igreja de Esmirna, ele diz: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Veja, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Ora, será que Jesus está dizendo que o diabo ia pegar uma algema, ia fisicamente pegar alguns cristãos e lançar esses cristãos na prisão? Obviamente que não. O que Jesus está dizendo é que por detrás da ação na época do governo romano que perseguia cristãos, por detrás dessa ação e atuação contra os cristãos estava uma ação de um ser invisível que é Satanás. Então Apocalipse 12 descreve com palavras mitológicas exatamente essa batalha espiritual entre Deus e Satanás, que se manifesta no conflito entre o mundo e a igreja. Então Apocalipse 12 explica para o povo de Deus por que ele tem de enfrentar tanta maldade e tanta perseguição. Então vamos lá. Nos versículos 1 e 2 do capítulo 12, nós temos uma mulher vestida do sol, diz o texto, com a lua debaixo dos pés, com uma coroa de 12 estrelas na cabeça e que sofre grandemente com dores de parto. Essa é a primeira figura, essa mulher. Mas nos versículos 3 e 4, 7 ao 9 e nos 15, nós temos um dragão vermelho, e esse dragão, diz o texto, tem 7 cabeças e 10 chifres, e ele arroja da sua boca água. Quando você vai para os versículos 7 e 9, nós vemos que o texto descreve uma batalha de proporções cósmicas entre Miguel e seus anjos, entre o dragão e seus anjos. E numa linguagem mitológica, o texto ainda fala de quê? Fala de um menino que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Gente, convenhamos, à primeira vista, parece que nós estamos diante de uma visão assustadora. Um dragão, 7 cabeças, 10 chifres, colocando água para fora através da boca, uma mulher vestida do sol, lua debaixo dos pés, grávida, sofrendo dores de parto. Parece que nós estamos diante de uma visão
que assusta e que mete medo nas pessoas. Mas deixa eu lhe dar uma boa notícia. Este capítulo 12 de Apocalipse não foi escrito com o propósito de assustar ou aterrorizar a igreja. Talvez você não saiba, mas esse capítulo foi escrito, pelo contrário, com o propósito de encorajar, fortalecer e proporcionar segurança à igreja. É como se aqui no capítulo 12 o Senhor abrisse as cortinas e revelasse a João, revelasse às igrejas da época o que está por detrás do conflito entre a igreja e o mundo ao longo da história. Este capítulo 12, ele reflete um conflito que se processa no mundo espiritual, mas os efeitos se fazem sentir na batalha que a igreja enfrenta cotidianamente nesse mundo hostil. Então, para a gente compreender a mensagem encorajadora do capítulo 12, a primeira coisa que nós precisamos fazer, gente, é identificar os personagens. Quais são os personagens principais desse capítulo 12? Identificando os personagens, nós vamos ter acesso à mensagem do livro. Por exemplo, capítulo 12, versículo 3, fica claro que um dos personagens principais desse capítulo é o dragão vermelho. E aí você diz: pastor, vai surgir um animal, um dragão, algo desse tipo no final dos tempos? Não, gente. Um dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres é um símbolo, é uma representação simbólica do próprio Satanás. Como é que eu sei disso? O próprio livro de Apocalipse explica. Capítulo 12, versículo 9, está escrito assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Já faz uma referência a Gênesis, a antiga serpente. E aí ele segue: que se chama Diabo e Satanás. Então, o próprio livro de Apocalipse está explicando que essa figura mitológica do dragão é um símbolo, é uma representação desse ser espiritual maligno, que o texto aqui está chamando de a antiga serpente, diabo, que significa aquele que acusa, e Satanás, que significa adversário. Lá no capítulo 20, no versículo de número 2, novamente isso é explicado. No capítulo 20, versículo 2, o texto diz: ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Essa é a primeira figura que nós definimos aqui e que nós identificamos. O dragão é Satanás. A segunda figura que nós vamos destacar aqui é a figura do menino. No capítulo 12, verso 5, diz assim: nasceu-lhe, pois, um filho varão. Então essa mulher, ela estava grávida de um menino. E quem era esse menino? Claramente o texto diz: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. O menino que nasceria, ele teria a missão de reger todas as nações com cetro de ferro. É uma clara referência ao Messias. Lá em Apocalipse 2, 26 ao 27, quando Cristo faz uma promessa ao vencedor,
na carta para a igreja de Tiatira, ele diz que vai dar ao vencedor a autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as regerá. Então é claro que o menino é o Messias, o Cristo, o descendente de Davi, aquele que nasceu para reger as nações com cetro de ferro. Qual foi a única personagem que agora faltou a gente explicar? Nós começamos com o dragão e depois nós falamos do menino. Por que não começamos pela mulher? Porque a mulher é a primeira imagem, a primeira figura que aparece aqui. A mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, com uma coroa de 12 estrelas na cabeça e que estava grávida sentindo dores de parto. Nós deixamos para trabalhar o conceito e o significado da mulher por último, porque dos 3 personagens principais, gente, a mulher é a única que tem dividido opiniões. Só existe uma unanimidade em torno do significado da mulher. Todos concordam que ela é a mãe do Messias, nesse texto. Mas, por exemplo, numa visão católica romana, quem é essa mulher? Na visão católica romana, essa mulher é Maria. Na visão de alguns intérpretes, essa mulher não é Maria, mas ela é a nação de Israel, nação da qual ou na qual nasceu o Messias. Um dos argumentos principais dos que defendem que essa mulher é a nação de Israel é porque o texto diz que essa mulher, ela tem na sua cabeça uma coroa com 12 estrelas. E aí eles argumentam que as 12 estrelas dizem respeito às 12 tribos de Israel. E foi de Israel que veio o Messias. Então essa é uma interpretação possível de essa mulher representar a nação de Israel. No meu entendimento, essa interpretação ela vai esbarrar no versículo 17. Porque no versículo 17 está escrito assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Observe, quem são os descendentes da mulher? O texto diz: os que guardam os mandamentos de Deus. Se parasse aqui, a gente entenderia, não, então é a nação de Israel, porque a nação de Israel foi a que recebeu os mandamentos de Deus através de Moisés. Só que o texto prossegue dizendo que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Essa é a minha dificuldade de entender que aqui faça referência à nação de Israel, porque a nação de Israel não tem o testemunho de Jesus. Por isso que existe uma terceira interpretação. Nós vimos que para a Igreja Católica é Maria, para alguns intérpretes é a nação de Israel, porém Israel como nação rejeitou Jesus de Nazaré. Israel como nação não o reconheceu, nem ainda o reconhece como o Messias. Diante disso, alguns intérpretes entendem que essa mulher é uma referência à igreja. Argumentos principais: somente a igreja tem o testemunho de Jesus. E as 12 estrelas
que a outra interpretação diz que representa as 12 tribos de Israel, essas 12 estrelas, nessa interpretação, pode ser uma referência aos 12 apóstolos. Então, meus queridos, na figura da mulher, nós temos uma alusão ao povo de Deus na terra, ao longo da história, e mais especificamente de Cristo para cá, obviamente, uma referência à igreja. Essas são as possíveis interpretações. Agora, nós identificamos os personagens, mas qual é a mensagem? Nós vamos começar mostrando que nesse texto houveram diversas tentativas do dragão contra o menino. Só para frisar, o dragão, Satanás, o menino, Cristo, o Messias, e a mulher, o povo de Deus. Particularmente eu entendo mais especificamente a igreja. Você vai encontrar nesse texto que o alvo principal do dragão era o menino. Como é que eu sei disso? Capítulo 12, versículo 4 está escrito: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E aí o texto frisa: e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz o menino, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então o texto mostra que o alvo principal do dragão não era a mulher, o alvo principal do dragão era o menino. Por que o menino? Porque o menino era a chave, o menino era o centro, o menino era a base, era o cerne, era o âmago do plano eterno do Senhor. Eu não tenho nenhum problema de dizer para vocês que sem o menino não haveria a mulher. Sem o menino, a mulher não teria uma razão de ser. E aí, com o menino derrotado, com o menino destruído, com o menino fora de cena, não haveria mais contra quem lutar. Por isso que o menino foi o primeiro e o principal alvo do dragão. Essas tentativas do dragão contra o menino, elas podem ser encontradas nos evangelhos. Por exemplo, tomando os evangelhos como ponto de partida, nós encontramos diversas tentativas do diabo contra Jesus e contra a sua missão. Logo no capítulo 2 de Mateus, nós temos um momento em que Herodes mandou matar todos os meninos de Belém e seus arredores de 2 anos para baixo. Ou seja, a morte dos infantes no Novo Testamento foi a primeira tentativa do dragão contra o menino. Mas não parou por aí. Quando você vai para o capítulo 4 de Mateus, do verso 1 ao 11, você tem a tentação de Jesus no deserto. Na tentação no deserto, nós vemos mais uma tentativa do dragão para deter o menino. Pessoal, nas 3 tentações que Mateus registra, o alvo do dragão, o alvo de Satanás, era desviar Jesus do Calvário para deter o menino. Nas 3 tentações, o alvo do dragão era desviar Jesus da cruz e do sepulcro. O alvo era que Jesus evitasse
os dolorosos processos e caminhos de Deus na sua vida e enveredar-se pelas facilidades do reconhecimento dos homens, pelas facilidades das riquezas, da fama e das glórias do mundo. Ao propor para Jesus aquelas 3 tentações, o dragão queria evitar que o menino Jesus chegasse à cruz do Calvário. Mas nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus mais uma tentativa do dragão contra o menino. Alguém de dentro do grupo apostólico tentou desviar Jesus mais uma vez do cálice amargo que o aguardava em Jerusalém. Lembram? O apóstolo Pedro, quando Jesus disse que está indo para Jerusalém, que será preso, que vai ser morto, sepultado e que vai ressuscitar ao 3º dia, Pedro chama Jesus no canto e Pedro diz: Senhor, para com isso, nada disso vai acontecer, tem compaixão de ti mesmo. Quando Pedro colocou isso, o alvo era desviar Jesus do Gólgota. O alvo era desviar Jesus da cruz e do sepulcro. Jesus discerniu que havia alguém por detrás daquele pensamento e daquela proposta de Pedro. Jesus discerniu que por trás do que Pedro estava dizendo existia uma ação direta do dragão, uma ação direta de Satanás, a ponto que Jesus não repreende Pedro diretamente, mas ele olha para Pedro e ele diz: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas nas coisas de Deus e sim nas dos homens. Então, pessoal, o que nós temos nos evangelhos? De forma narrativa, clara, aquilo que Apocalipse coloca como figura, tentativas do dragão para devorar o menino. Nos capítulos finais dos evangelhos fica mais evidente a razão que estava por detrás dessas tentativas do dragão. O dragão sabia que na cruz estava a vitória do menino e estava a sua derrota. O fato é que na cruz o menino venceu. Quando ele está lá pendurado no madeiro, ele bradou, ele disse: está consumado. E para fechar a questão, na sua ressurreição e ascensão, o menino selou a sua vitória sobre o dragão. Tentativas do dragão contra o menino. Mas nós vamos ter, como ele não consegue devorar o menino, o que ele vai fazer? Tentativas contra a mulher. No capítulo 12, verso 13, diz o texto: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Então, ele começa agora a perseguir a mulher, não obtendo êxito em sua tentativa de devorar, de destruir ou de derrotar o menino. O dragão agora voltou-se contra a mulher e ele persegue a mulher. No versículo 14, usando novamente uma linguagem mitológica, o texto diz, no versículo 15, o texto diz: então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Mais uma tentativa para destruir a mulher. E aí no versículo de número 17, o texto diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Meus queridos,
usando uma linguagem mitológica simbólica. Apocalipse descreve as tentativas do dragão ao longo da história com o intuito de destruir, desvirtuar, perverter, corromper e desviar a igreja do plano eterno do Senhor. Com base, por exemplo, nas 7 cartas de Apocalipse 2 e 3, nós podemos concluir quais foram as tentativas do dragão contra a mulher? Perseguições. Você vai encontrar na igreja de Esmirna, na carta para a igreja de Esmirna, para a igreja de Pérgamo e para a igreja de Filadélfia, que o diabo usou como estratégia a perseguição para atingir a mulher, o povo de Deus. Mas não só isso. O diabo não apenas usou perseguições, mas ele usou uma das suas principais armas, que é a infiltração de falsos ensinos e corrupção moral na igreja. O dragão sabe que uma das armas mais letais contra a igreja é introduzir no meio dela falsas doutrinas, falsos ensinos, que vai levar a igreja a uma corrupção moral. Você vai encontrar, por exemplo, na igreja de Pérgamo, o Senhor repreendendo a igreja, porque naquela igreja havia aqueles que defendiam a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas, que ensinavam os servos de Deus a se prostituírem e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Igreja de Pérgamo. Na igreja de Tiatira, ele vai repreender aquela igreja, porque aquela igreja tolerava uma falsa profetisa chamada Jezabel, que também introduzia falso ensino na igreja e a corrupção moral. Esse foi mais um dos ataques do dragão contra a mulher. Quando você lê a carta para Laodiceia, você vê que um dos ataques do dragão contra a igreja foi introduzir na igreja uma postura de neutralidade e indiferentismo. Uma igreja que não é quente, uma igreja que não é fria, mas uma igreja que é morna, uma igreja que não se posiciona, uma igreja que envereda pelo caminho do indiferentismo e da neutralidade. Mas em Laodiceia você percebe que um dos outros ataques do dragão contra a mulher é o sentimento de autossuficiência. Uma igreja que olhava para si mesma e se achava o máximo. Uma igreja que dizia: estou rica, estou abastada, não tenho necessidade de nada. Meus queridos, uma igreja autossuficiente, ela provoca náuseas no seu Senhor. Ele disse: eu estou a ponto de vomitar. Uma igreja autossuficiente, ela posiciona o Cristo do lado de fora. Por isso que ele falou para a igreja de Laodiceia: eu estou à porta e bato. Mas um outro ataque contra a mulher foi introduzir na igreja a satisfação consigo mesmo e com a opinião dos homens. A igreja de Sardes, Jesus disse: tens nome de que vives, mas estás morto. Ele estava dizendo: olha, você está satisfeita com aquilo que os homens falam a respeito de você, com a opinião dos homens. Os homens dizem que vocês são uma igreja viva, uma igreja dinâmica, uma igreja forte, uma igreja que trabalha, tem nome que é uma igreja viva, mas está morta. Meus queridos, tudo isso tem sido, ao longo da história, tentativas do dragão contra a mulher e contra o plano eterno do Senhor. Mas Apocalipse 12 traz uma mensagem extraordinária. Todas as tentativas do dragão contra a mulher e contra o menino, todas foram frustradas. Se você olhar nos versículos 4 e 5, o dragão ele para em frente da mulher com o intuito de devorar
o menino. Mas o texto diz: porém o menino foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Tentativa frustrada. Se você olhar no versículo de número 6 do capítulo 12, vai dizer que o dragão também não consegue prejudicar a mulher, porque a mulher foge para o deserto, e o texto diz: onde lhe havia Deus preparado lugar. Nos versículos 13 e 14, você vê que o dragão persegue a mulher, mas não consegue atingi-la, porque a ela foram dadas 2 asas, como da grande águia, para que voasse até o deserto, onde ali ela é sustentada por Deus, fora da vista da serpente. Essa é uma linguagem simbólica para dizer: o dragão tentou, mas em todas as suas tentativas, Deus providenciou um meio para guardar, para proteger e para livrar tanto o menino como a igreja. No verso 16, insistindo no seu intuito, o dragão, ele arroja da sua boca água como um rio, a fim de atingir a mulher. Mas o que é que o texto diz? Que a terra, porém, socorreu a mulher. E no verso 17, irado por não obter êxito nas suas investidas contra a mulher, ele agora se volta para pelejar com os restantes da sua descendência. Meus queridos, a mensagem desse texto é: todas as tentativas do dragão contra o menino, contra a mulher, contra o plano do Senhor, todas foram, são e serão frustradas. Deus tem sempre um recurso a mais para cuidar do seu povo. Em todos os períodos da história, Ele sempre preservou um remanescente com quem Ele pôde contar. E por fim, se você ler do versículo 7 até o versículo 12, mas especialmente do versículo 7 até o versículo 9, você vai ver que o texto descreve uma batalha cósmica, uma batalha no céu. E essa batalha é entre Miguel e seus anjos. Contra quem? Contra o dragão e seus anjos. Mas o texto destaca que o dragão e seus anjos foram derrotados e expulsos do céu. Até chegarmos no versículo 11, qual é a impressão que nós temos? A impressão que temos é que a derrota do dragão e seu exército se deve ao poder de Miguel e de seus anjos. Essa é a impressão que nós temos, que Miguel e seus anjos prevaleceram, que o poder de Miguel e o seu exército de anjos foi maior do que o poder do dragão e o seu exército de anjos. Essa é a impressão que temos. Mas quando nós chegamos no versículo de número 11, fica demonstrado que a base, que o fundamento da vitória dos santos, da vitória da igreja, da vitória da mulher, da vitória do plano de Deus, foi o sacrifício do Cordeiro. Se você olhar no verso 11, está escrito: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face à morte, não amaram a própria vida. A grande voz do céu proclama que os nossos irmãos, que eram dia e noite acusados por Satanás, pelo diabo, os nossos irmãos venceram o acusador que os acusava dia e noite diante de Deus. Mas o texto diz: não foi por causa de Miguel e seus anjos, mas foi por causa do sangue do Cordeiro.